pessoal, sejam bem-vindos à continuação da nossa sexta aula. Eu sou o professor Anderson Abreu e na aula de hoje vamos continuar o assunto de laços. Vocês se lembram que na aula passada nós vimos a definição de laços e conhecemos o laço for. Espero que vocês tenham feito os exercícios que eu deixei para vocês, hein? Hoje nós iremos conhecer laços alinhados, vamos ver como funciona o comando while e o comando do while. Então vamos lá. O que são laços alinhados? Laços alinhados são estruturas onde eu vou ter um laço dentro de outro laço. Isso mesmo, eu posso ter quantos laços forem necessários. Sempre nessas situações, o laço mais interno será executado até o fim primeiro, depois o laço mais externo será executado até o fim. Então, como é que ele vai funcionar? Executa o laço interno até o final, volta para o laço externo. Executa o laço interno até o final, volta para o laço externo. Assim até o final dos dois laços. Vamos ver um exemplo da prática de como isso funciona? Então vamos fazer um programa onde mostre a tabuada do 1 ao 10. Para isso eu vou criar duas variáveis, uma variável i e uma variável j. E já vou começar meu laço externo, hein? Nesse laço externo vou atribuir ao valor da variável j o número 1. Vou falar que esse laço externo vai funcionar enquanto j for menor ou igual a 10. E a cada passagem dele vai ser acrescentado 1 ao valor de j. Também vou fazer o seguinte, vou dar uma limpada na tela. Vamos colocar aqui uma mensagem aqui para o usuário, né, para ficar bonitinho assim, uma gracinha para ele. Vamos colocar aqui uns 4 asterísticos. Tabuada do mais 4 asteriscos. Agora vamos colocar o laço interno. Vamos fazer que o i vai ser igual a 1. Enquanto o i for menor ou igual a 10, ele vai executar esse laço. E a cada passagem ele vai somar 1 aí. Muito bom. Nesse laço vamos mostrar o cout, vamos mostrar o valor de j, vamos mostrar o sinal de x, né, de multiplicação, o valor de i, novamente vamos mostrar o sinal agora de igualdade e, para finalizar, j vezes o i. Muito bem. Ao término disso aqui, vamos dar um get para que o usuário visualize o que aconteceu e vamos fechar o laço mais externo. Vamos rodar esse programa? Vamos ver como é que ele funcionou? Olha lá, hein? Repara o que aconteceu aqui. Olha como que foi o funcionamento. Ele mostrou aqui, j é igual a 1. Se isso é verdadeiro, ele executou o laço mais externo. Limpou a tela, mostrou a tabuada do j, que no caso vale 1. E começou a executar o laço mais interno. Então olha aí, mostrou lá. Deu uma tabulaçãozinha, pulou para a linha de baixo e mostrou o valor de j vezes o valor de i. O i começou valendo 1. Valor de j vezes o valor de i. I valendo 2. E assim sucessivamente até o i valer 10. Quando o i valeu 11, passou a valer 11, o que aconteceu? Encerrou esse laço mais interno e parou o programa. Quando eu pressionar qualquer tecla, volta para o laço mais externo. Repete todo o processo. Volta até o laço interno, vai até o final, até o i valer 10. Para o programa. Quando eu pressionar de novo, volta para o laço externo. E ele vai fazer isso sucessivamente até que o laço externo e o laço interno sejam encerrados. Tranquilo? Viu como funciona trabalhar com laços alinhados? Muito bom! Vamos ver então o nosso próximo assunto. Comando while. O comando while é um comando de laço, tal qual o comando for. Da mesma forma que o comando for, também o teste, a verificação é feita antes das instruções do laço serem executadas. Ou seja, se esse teste for falso, essas instruções não serão executadas. O comando while normalmente é utilizado quando a variável de controle do laço é inicializada antes do laço. Ao invés de você usar o laço for e omitir a inicialização, é comum você usar o laço while. Vamos ver um programa onde isso é executado? Vamos ver um exemplo então. Vamos aqui apagar o nosso programa anterior e vamos fazer um novo código. Vamos fazer aquele código do fatorial, dessa vez, usando o comando while. Então, eu vou criar aqui as variáveis n e f
Lembrando que a variável f vai ser valendo 1. Vou colocar uma mensagem para o usuário. Importante. E olha só, vou atribuir a informação à variável n. Então a variável n já foi inicializada. Vou usar o comando while. Enquanto n for maior do que 1, ele vai executar o laço. Vou colocar as chavezinhas. A variável f vai ser igual ao conteúdo de f vezes n. E a cada passagem, o valor de n vai ser subtraído de 1. Vou fechar aqui as minhas chaves. Vou colocar uma informação para o usuário, né? Cout, pular uma linha e o fatorial é f. Vamos colocar aqui o get para que dê tempo para o usuário ler. E vamos rodar o programa. Vamos ver como é que ele funcionou. Olha lá que bonitão, hein? Digite um número para saber o fatorial. Sei lá, vou digitar o número 6. Enter. O fatorial de 6 é 720. Repare, ele executou o laço. Utilizando o while, ele verificou. 6 era maior do que 1. Então, ele pegou o valor de f, que era 1 vezes 6. Resultado, gravou em f. Tirou 1 de n. N ainda continua valendo mais que 1. Repetiu o processo. Até o n ser igual a 1. Terminou, mostrou o resultado da multiplicação. Tranquilo, gente? Bastante simples. Viu como é fácil? Vamos voltar para as nossas slides? Vamos ver o nosso próximo comando? Gente, o comando do while, dos 3 laços, ele é o mais diferente. Por quê? Ele é o único laço onde sempre as instruções serão executadas. Pelo menos uma vez. Por que que podemos garantir que sempre no comando do while as instruções serão executadas? Simples, porque no comando do while, o teste, a verificação, é feita no final do laço. Então, primeiro são executadas as instruções, depois é verificado a variável de controle se é verdadeira ou falsa. Uma coisa importante, um detalhe bastante importante a se levar em consideração com o comando do while, é que a variável de controle necessariamente tem que ser declarada antes do laço do while, porque a verificação da variável é feita fora do laço. Se eu criar a variável de controle dentro do laço, ela não vai existir fora. Lembra que vimos isso na aula anterior. Então vai dar erro. Vamos fazer um exemplo na prática de como isso funciona? Então vamos lá. Vamos voltar ao nosso IDE e vamos fazer um programinha. Lembram do programa do IMC? Vamos fazê-lo utilizando agora o comando do while para podermos repetir quantas vezes quisermos. Então vamos lá, vamos criar aqui então as variáveis P, A e IMC para os nossos cálculos. Elas serão do tipo float e vamos criar uma variável, sei lá, R, do tipo char para fazer a verificação de se queremos repetir o processo. Agora vamos dar o comando do. Observe que o comando do, a palavra do é uma palavra reservada, então a gente não pode usá-la em nome de variável, função. Vou colocar as chaves. Vamos colocar aqui um system CLS, só para limpar a tela, para ficar bonitinho. E vamos passar uma mensagem para o usuário. Vamos falar para o usuário o seguinte: digite seu peso e sua altura. Muito bom. Vamos gravar essas informações respectivamente em P e em A. E já vamos fazer o nosso cálculo, né? IMC vai ser igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Lembra do comando poll, né? Biblioteca math. Muito bem. Vamos agora mostrar uma informação na tela para o usuário. Seu IMC é IMC. E agora vamos perguntar se o usuário deseja ver novamente, se deseja fazer outro cálculo. Então vamos colocar o seguinte: digite S para repetir. Então se ele digitar a letra S, vai repetir o processo.
Vamos gravar isso em R, que é a minha variável de resposta. Fecho o meu laço while, coloco agora o comando while e vou fazer a verificação. R é igual a S. Vamos imaginar que ele pode colocar S maiúsculo ou minúsculo, então vamos colocar o comando OU aqui para poder verificar também se ele colocou a letra S maiúsculo, para ter certeza que vai funcionar. Uma coisa que é muito importante, que o pessoal que começa a trabalhar com programação em C++ costuma errar. Não pode esquecer de colocar o ponto e vírgula aqui. Vamos rodar o programa? Vamos ver se funciona? Olha lá. Olha que bonito, hein? Digite seu peso e sua altura. Vou colocar aqui o meu peso, 85 quilos. Espaço, minha altura, 1,94. Não esqueçam que tem que ser ponto para decimal, né? Dei um Enter. Olha aí, meu IMC é 22.5848. Deseja repetir? Vou colocar um S minúsculo aqui. Olha lá, repetiu. Vou colocar outros valores. Mostrou novamente. Vou colocar o S maiúsculo. Repetiu de novo. Então perceba o que aconteceu. Ele verificou aqui, ele executou aqui a criação das variáveis e já limpou a tela, mostrou a informação, gravou as informações nas variáveis, calculou, mostrou o IMC, perguntou se eu queria repetir. Executou tudo isso sem verificar a variável. Ele só verificou a variável de controle no final. Depois que ele perguntou se eu queria repetir, ele verificou se o valor da variável era S. Muito bom! Agora, então, vamos voltar lá às nossas apresentações. Aqui está um exemplo da estrutura para quem quiser depois dar uma estudada. Lembre-se que as apresentações estão lá no site aulaead.com, hein? Junto com os exercícios. E vamos ver o que veremos na próxima aula. Na próxima aula, não percam! Sensacional! Vamos trabalhar com vetores. Tudo aquilo que você queria saber sobre vetores e não tinha coragem de perguntar. Gente, conto com vocês e até lá!